Olá, meus amados em Cristo Jesus, meus amados de Cristo, graça e paz a todos. Mais uma vez, é um imenso prazer estar com todos vocês. E hoje, meus amados, vamos tratar de algo importante também, que é preciso estar sempre lembrando para o povo e dando explicações de verdade, verdadeiras, né? Infelizmente, tirando o alvo e o prazer de muitos teólogos e filósofos que têm estudado muito. Mas à luz da Bíblia e a revelação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos traz algo bem diferente. E eu creio que você vai concordar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo tem iluminado seus pensamentos. Eu peço a todos vocês que deixem o seu like, inscreva-se no canal, certo? Ative o sininho, receba as notificações pelo YouTube, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, convide um amigo, um parente, para juntos podermos levar esse evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo que tem impactado milhares de pessoas. Meus amados, muito obrigado por tudo, tá? É um imenso prazer estar com todos vocês. Eu fico muito lisonjeado, agradecido, muito, pelas contribuições de todos vocês, tá? É um canal ao público que tem levado essa mensagem do Senhor Jesus. Meus amados, vamos falar hoje sobre o perigo da Bíblia. É isso mesmo. O perigo da Bíblia. Por que eu falo do perigo da Bíblia? Vamos entender aqui. Por que a Bíblia ela se torna algo tão perigoso para milhares de pessoas? O que tem acontecido em todo o mundo? Em todo o mundo, meus amados. Desde o trabalho específico e ganancioso de Constantino, imperador romano, quando ele recebe o sinal no céu e que resolve parar com a matança dos cristãos, ele então cria uma falsa crença. Ele diz que se converte, até se batiza, né, no batismo judeu. Mas, porém, a verdade é que ele sempre adorou Apolo, Deus Sol. Ele sempre adorou os deuses gregos, os deuses romanos, né? Como você sabe que existem. E então, juntamente com ele, muitos que se converteram e resolveram ser seus conselheiros e trazer com ele as doutrinas da igreja cristã, criaram muitas coisas. Os papas que foram levantados, né? Os primeiros papas, Leão X, que veio então fazendo essa reforma com eles e expandindo o cristianismo por todo o mundo. Mas infelizmente o povo se tornou escravo. O povo se tornou escravo de então uma religião. Meus amados, a Bíblia ela tem sido usada há milhares de anos, há muitos anos. O povo vem sendo enganado pelo sistema religioso católico e evangélico, fazendo as pessoas viverem como os antigos patriarcas, profetas, reis, e trazendo então os sacrifícios antigos daquelas épocas, daqueles séculos, há milhares de anos, meu amado. Essa gente viveu na terra. Esse povo viveu na terra. E tiveram suas culturas, seus costumes, né? Tiveram as suas religiões. A religião nasceu de uma curiosidade do homem. Assim como o homem é antigo, também antiga é a religião. O homem passou a adorar, a venerar, a dobrar os joelhos, a baixar a cabeça para tudo aquilo que lhe era estranho. Tudo que ele achava que era maior do que ele, que brilhava mais do que ele, que fazia coisas que ele não fazia, ele achava que era imortal.
Ele achava que era um Deus. E assim passavam a adorá-los. Muitos reis do passado, imperadores, líderes de nações, os faraós, eles se constituíam deuses. Como não tinham o conhecimento do Criador, do Eterno, Altíssimo, Todo-Poderoso, então eles se denominavam deuses perante as nações e passavam a escravizá-los. Eles escravizavam outras regiões, outras nações, outros povos. Eles, com seus exércitos, saqueavam aldeias, cidades, porque era um povo fraco, frágil, não tinha condições de se proteger. E assim eram escravos para edificar suas fortificações, seus templos, para edificar suas cidades, seus palácios, como foi com os faraós no Egito. E depois vem os outros reis, como os reis de Tiro, como os reis de Babilônia e como os imperadores romanos. E assim se expandiu no mundo essa soberania carrasca, maligna e malfeitora. E muitos bruxos, feiticeiros religiosos que adotaram seus deuses trabalhavam para eles. Como tinham os oráculos, que faziam adivinhações a respeito de guerras, os feiticeiros, os adivinhadores, que trabalhavam para os seus reis, para os seus senhores, que faziam milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais. E o povo, sem o conhecimento do Altíssimo, estavam fazendo os seus sacrifícios. Sempre foi assim. Esse perigo sempre existiu. Esta é a verdade. E isso é o perigo que tem a Bíblia hoje, nos nossos dias. Você sabe que a Bíblia, nos nossos dias, ela tem sido usada por milhares de líderes religiosos que, se aproveitando da falta de conhecimento e de inteligência de um povo, passam a criar suas leis, suas campanhas, e o povo não entende. O povo não entende. O perigo da Bíblia, você tem que entender. Para que você entenda a Bíblia, você tem que respeitar o tempo. Quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você tem que entender o tempo da Bíblia. Não é tudo que está escrito que é para nós. Não existe isso. Quando você vê um bispo, um pastor, um líder religioso falar para você que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela está escrita para nós, que tudo que está escrito você tem que crer, é mentira. Nem tudo. Porque se você for crer em tudo que está escrito, então, meu amado, você teria que queimar seus filhos, você teria que sacrificar touros, bodes, cabras, cabritos, não é verdade? Você teria que se circuncidar, você teria que apedrejar a mulher que adulterasse, o homem que adulterasse. Não é para crer em tudo que está escrito? Então, se você acha que tem que crer em tudo que está escrito, então, meu amigo, você vai viver tudo isso aqui, ó. Você vai ter que andar com espada, com flecha, com lança. Não é verdade? Você vai ter que comer gafanhotos, comer animais imundos. Você vai ter que viver isso aqui. Então você tem que entender que dentro da Bíblia existem culturas. Culturas de um povo estranho. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Atenção, todas as pessoas que estão vivendo hoje, neste século, ninguém não tem nada a ver com tudo o que aconteceu na era antiga, nos séculos passados. Você está me entendendo? No que aconteceu no Antigo Testamento, nem nos tempos dos apóstolos.
Entenda isso. Eu vou mostrar alguns versículos para você entender. Preste atenção. De Gênesis, do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, até João, o livro histórico de Jesus de Nazaré. Não tem promessas, não tem mandamentos, não tem nada para nós. Você sabia disso? Apenas algumas palavras. Entenda isso. Preste atenção. Primeiro, que você não era nascido. Não existia Brasil. Não existia Brasil na época em que estes povos viviam. Desde Adão. Desde Adão. Entenda isso. Até Jesus de Nazaré. Não existia você e nem eu. Não tinha religiões como tem as de hoje. Não tinha a América. Não tinha a Europa. Era tudo mato, água e terra. E mais nada. Então não faz sentido você pegar a Bíblia hoje e ver a história de um povo chamado o povo de Israel. Tinha outros povos, como os egípcios, como os midianitas, como tinham os amalequitas, os filisteus e tantos outros, os persas, os assírios, os romanos, os babilônicos e outros povos mais existiam naquela época, em que eu e você não existíamos. Nós nem sonhávamos com isso. Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, José, Josué, Gideão, Sansão e até Jesus de Nazaré. E também Paulo, Pedro, Tiago, João. Estes apóstolos, ninguém nunca sonhou que existiria celular, que existiria televisão, rádio, aviões, navios programados. Nunca sonharam que existiam carros, ônibus, metrôs. Nunca imaginaram que isso viria a existir. Olha a diferença. Respeite o tempo da Bíblia. Há milhares de anos atrás, tudo isso aqui aconteceu. Os primeiros povos da terra. Isso é o que você precisa entender. Os 5 primeiros livros, que são os Pentateucos da Bíblia, mostram a história das primeiras pessoas na terra. Começou com Adão e andaram desde Adão até Abrão, desordenados, sem Deus, sem ninguém, sem nada. Preste atenção. A partir de Abrão é que Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, faz uma aliança. E a partir daquela aliança nasce uma nação. Você está me entendendo? A partir daquela aliança de Deus com Abraão, é que nasce uma nação. Está em Gênesis. Leia Gênesis. Você vai ver. E com a saída do Egito, até Josué, Deus cria as leis com Moisés. Para quem eram as leis? As leis eram exatamente para uma nação, chamada Israel. Daí então, vem todas as promessas, profecias, mandamentos, castigos, grande tribulação e juízo. Para nós, não. Somente para aquele povo. Eu quero que você seja inteligente. Eu quero que você analise tudo. Que hoje as religiões do mundo usam a Bíblia para enganar as pessoas. Querendo que você seja igual a Abraão. Querendo que você seja igual José, igual Josué. Não faz sentido. Hoje fazem campanhas em cima de Abraão, porque Abraão saiu de Harã até a terra prometida. E acha que você tem que sair de Harã e ir para uma terra prometida. Faz sentido isso para você? Não faz. É história. São fatos. Já aconteceram há milhares de anos. Quer que você seja que nem Gideão, que com 300 homens num vale derrotou mais de 5.000. Faz sentido hoje? Você juntar 300 pessoas aqui e enfrentar um povo, outra nação, porque eles querem que você seja assim. Querem que você seja dizimista. Não tem mais levita.
Não tem mais sacerdotes. Não tem mais templo. O dízimo só era para os judeus. Mas muitos líderes religiosos, teólogos, professores de teologia, querem porque querem dizer que o dízimo precisa ser pago. Porque é uma promessa de Deus. Porque é isso, porque é aquilo. E inventam tudo. Mas entenda. Entenda o tempo. Para quem que foi feito? Quando foi? E para quem era? Quando você lê Malaquias, está lá escrito, desde o primeiro capítulo de Malaquias. É sentença, é uma palavra, é um castigo de Deus contra uma nação chamada Israel. Então não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. Nada da Bíblia, nada. Eu digo para você com toda prioridade, nada que tem escrito aqui, desde Gênesis a João, falando a história de Jesus de Nazaré, não tem nada a ver com ninguém. Da época de hoje, dos séculos de hoje, do ano 70, do primeiro século, do sistema dos cristãos, da era dos cristãos, para lá, o que tem a ver conosco? Nada. Nada, nem Jesus de Nazaré. Você já viu comigo em Mateus. Ele fala em Mateus. Ele fala em Mateus capítulo 15, versículo 24, para a mulher cananeia, para aquela mulher de Cananeia, que não era judia. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus capítulo 10 ele também fala, do 5 em diante, ó, ide e pregai, mas não vão pelos gentios e nem passeis em casa de samaritano. Porque vocês são enviados somente para o povo de Israel, está lá. Todas as mensagens. Entenda isso, meu amado. Você precisa entender, você precisa respeitar a Bíblia. O problema do povo é porque o povo não respeita a Bíblia. Os 5 primeiros livros pentateucos, você pode ver Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, até o livro de Josué, só conta a história do povo hebreu, as leis de Moisés, dada ao povo. Tudo o que aconteceu, os castigos, as mortes, as pragas, as guerras, um povo rebelde, ignorante, desobediente, zombavam de Deus, causavam ira em Deus, provocavam o Deus o tempo todo. E Deus vindo prometendo a esse povo muitas coisas. Não havia ali plano de salvação, gentios aqui não funcionava, não havia nada para gentil. Tudo era para o povo de Israel. Depois vem os livros históricos, a partir de Josué. Você pode ver os livros históricos que vai até o livro de 2 Reis, Crônicas, primeiro Crônicas, que está também nos livros escritos, Ruth, Jó, Esdras, Neemias, Eclesiastes, Esté. Tudo livros escritos. Tudo contando histórias de um povo que veio desde o Egito sofrendo escravos. Os juízos que Deus disse que iria acontecer na terra. Para quem era? Para o povo de Israel. Começou com um dilúvio em Noé. Deus falou para Noé, Noé, faz uma arca e entra nela tu e tua família porque eu vou destruir esse lugar, essa terra. Não era o mundo inteiro, só aquele lugar que tinha pessoas. Não fazia sentido Deus inundar o mundo inteiro, sabendo que só havia gente, povo, naquela região. Então aquela região que era povoada, que era chamada de mundo, que era chamada de terra, foi toda inundada. E todos os animais e aqueles homens daquela época morreram. Foi o primeiro juízo. Depois foi com Sodoma e Gomorra. Deus fala para Abrão, Abrão, vou livrar apenas Jó e sua família. O restante inteiro serão queimados. E choveu fogo e enxofre do céu e destruiu Sodoma e Gomorra, o segundo juízo. E qual foi o terceiro juízo? Jerusalém, no ano 70. Quando, desde os profetas Isaías, vejam os livros proféticos. Os livros proféticos, olha só. Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Abidias, Azeu, Zacarias, Malaquias, Jonas, Joel e Daniel. São livros proféticos. Até Malaquias, nessa Bíblia nossa aqui, que tem uma cronologia errada,
essa cronologia aqui ela é católica, essa Bíblia aqui, ela conta os livros proféticos desde Isaías até Malaquias, e que durou até João Batista. Veja, para quem eram as condenações? Não tem promessa para nós. Quando um pastor fala que a Bíblia é cheia de promessas para nós, é mentiroso. Não tem promessa para crente na Bíblia. Não tem promessa, não tem profecia, não tem mandamento, não tem condenação, não tem juízo, não tem grande tribulação para nós, porque estamos na graça. É diferente. A lei acabou. As promessas, as tribulações, o juízo, era por causa da lei de Moisés. Porque havendo a lei, o povo era transgressor. Quando você não obedecia a um dos preceitos da lei, você se tornava transgressor da lei. Porque havia a lei. E se tem a lei, ela é para ser cumprida. Como tem hoje as leis de trânsito e as leis judiciárias. Você se torna um bandido, um assassino, um criminoso, um traficante, você está o quê? Transgredindo a lei judiciária. O que vai acontecer com você? Você vai ser perseguido, vai ser condenado, você vai ser preso, vai ser morto. Você vai ser julgado e vai cumprir pena num presídio. Das leis de trânsito. Se você não cumpre a lei de trânsito, você é um transgressor da lei. A placa, ela sinaliza 60 quilômetros. Aí você com sua moto, com seu veículo, você passa com 80 ou 100, você está o quê? Transgredindo a lei. Por quê? Porque tem a lei. Agora, se não tivesse a lei e nenhuma placa sinalizando 60, você poderia passar até com 1000. Não transgrediria nada. Isso não é verdade? Compreenda isso comigo. Então eu quero que você entenda a Bíblia. Que desde Abraão até Jesus de Nazaré, estava a lei de Moisés. A lei imperava. E quem não cumpria era condenado. Muitos foram queimados, enforcados, apedrejados, crucificados, prisioneiros se tornaram muitos por causa da lei. A lei é que dava força ao pecado. E quando tem lei que você não cumpre, então você se torna um transgressor da lei. De Jesus de Nazaré para cá, desde a sua morte na cruz, do ano 70, com a queda do templo, não existe mais lei. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que se não tem mais lei, que transgressão é que você pratica hoje? Em que você está pecando? Para que você se batize em água? Para que você dê dízimo? Para que você suba em altar? Para que você suba em monte, jejue? Para receber a bênção de Deus? Nenhuma. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, como diz lá em João, quando João Batista vê Jesus, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira. Veja que João Batista, ele diz assim, ó, que tira o pecado do mundo. Tira ou não tira? Bom, segundo João Batista, ele fala que tira. E se ele fala que tira, é porque tira. Mas, infelizmente, a maioria dos evangélicos hoje vive se condenando. Olha aqui. No livro de João, histórico livro de João, capítulo 1, no versículo 29, diz assim, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Eu creio que tirou. E o apóstolo Paulo fala, em Colossenses capítulo 2, que ele aniquilou na cruz. Ele rasgou o escrito de dívida porque havia. Só que você tem que entender que esse escrito de dívida, essa lei que constava de mandamentos e ordenança, que era prejudicial, quando Paulo fala a nós, ele está incluindo ele. A lei está falando deles ali. Não fala conosco. Cristo encravou na cruz. Ele destruiu a lei. A lei era prejudicial para nós? Não. A lei não era contra nós, porque naquela época nós não existíamos. Nós não existíamos.
Só havia aqueles povos, aquelas nações da época de Jesus e dos apóstolos. Você precisa entender isso. E Jesus pôs fim à lei. Então, o que quer hoje, em pleno século XXI, crentes e evangélicos cumprindo a lei de Moisés? Me diga. Só quero que você me responda isso, pelo amor de Cristo. O que tem esses teólogos tão estudados, tão formados, tão inteligentíssimos, que vivem aí fazendo seus vídeos dentro dos seus templos religiosos, passando para o povo uma Bíblia errada, querendo que o povo seja como Abraão, Isaac, Jacó, como José, que tem que dar dízimo. Ai, porque José foi escravo e ele creu em Deus, porque ele era fiel, porque ele obedeceu, Deus fez dele um grande homem, ele foi governador. Foi. Você também tem... Não, pelo amor de Deus, meu amado, seja coerente, vamos ser inteligentes. O que tem a ver hoje nós, brasileiros, com judeus, com o povo hebreu, com aquele jovem que foi vendido pelos seus irmãos no deserto para o povo do Egito? Me diga, o que tem a ver? Essa é uma história. Está registrado na Bíblia para que nós venhamos ler e entender a grandeza de Deus e ver, puxa, Deus é realmente maravilhoso. Olha o que ele fez com esse jovem na sua época. Puxa, por isso que eu vou louvá-lo e glorificá-lo. Mas não que eu tenha que fazer o que fez José. Ah, Davi era um menino. Com uma pedrinha, matou um gigante de mais de 2 metros de altura. Nós também temos que derrubar o gigante. Você vai derrubar o seu gigante. Mentira! Não tem coerência. Naquela época, a guerra dos israelitas contra os filisteus. Aí você acha que nós temos que procurar um gigante, fazer um gigante de isopor, de madeira, de gesso, e vai e manda você jogar uma pedra, é a sua fé. Assim como Deus deu vitória a Davi, ele vai dar a você também. Quer dizer, eles estão fazendo Jesus de mentiroso. Você faz de Jesus Cristo um grande mentiroso, meu amado. Que vergonha! Que vergonha! Querendo que volte à tona o que aconteceu há milhares de anos atrás. Como isso pode valer? Como é que podemos aceitar uma coisa dessa? Não tem como. É impossível que venhamos ter essa vida. Vivemos num tempo moderno, cheio de tecnologia. Temos nossas roupas de costume, a nossa cultura no Brasil. O povo brasileiro tem suas culturas, tem suas crenças. E cada nação tem sua cultura. Hoje o povo vive numa vida tecnológica, rodeado de tecnologia, satélites no ar, captando, filmando, registrando tudo o que acontece no mundo. Aí você acredita que temos que viver isso hoje, na época de Gideão, de Davi, de José, de Josué, de Sansão, na época desses homens, de Abraão, tinha tecnologia, tinha celular, tinha avião, tinha ônibus, tinha livros, tinha relógio, celular, tinha como você ligar para alguém? Não tinha. Eles andavam léguas e léguas a pé, os pés rachavam das areias do deserto. Mulheres com um vaso na cabeça e um cântaro para pegar água no rio, no açude, no poço. Pessoas que andavam de camelo, jumento, cavalos. Não tinha nada. Não tinha essas belezas que tem hoje. Aí você quer viver, sabe? Os pastores querem que você repita isso hoje. Que absurdo, meu amado. O sacrifício do Senhor Jesus não foi suficiente para você? Porque para mim foi. Puxa, como eu glorifico o meu Senhor. Como eu amo o meu Senhor. Como eu amo a mensagem da cruz. Como eu amo a graça do Senhor Jesus.
Eu vivo para obedecê-lo, eu vivo para amá-lo, para glorificá-lo, eu vivo para agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Aí o Senhor Jesus vem, entrega a sua vida, derrama o seu sangue naquela cruz. Há mais de 2000 anos atrás, isso aconteceu em Jerusalém, num monte pedregulho imundo, próximo de um lixão, onde corpos fediam sendo queimados. Urubus, cães comendo cadáveres de assassinos e de bandidos que eram mortos e queimados. Ele faz tudo isso para dar essa graça maravilhosa para aquele que crê e você não acredita. Aí fica esses teólogos gananciosos, cheios de ganância, de repugnância, querendo que essa palavra aqui se cumpra na tua vida. Não, está escrito. É porque está escrito, você tem que crer. Nem tudo que está escrito é para nós. Nem tudo, entenda isso. Ele diz, você tem que crer na Bíblia, meu amado. Você não tem que crer na Bíblia toda. Eu vou mostrar para você o que é que tem na Bíblia para nós. O maior erro hoje é ver os evangélicos fazendo essas coisas do passado. O sistema religioso evangélico leva os evangélicos a viverem como Davi, como Josué, como Abraão, Isaac, José, Gideão, Jesus de Nazaré, vivendo o judaísmo, praticando as obras da lei dos judeus, que foi criada por Deus através de uma aliança com Abraão, há milhares de anos atrás, para uma nação chamada Israel, que não tem nada a ver com o Brasil. Ou tem? O que tem a ver o povo judeu com o povo brasileiro? Nada, meu amado. Somos gentios. Alô, em nome de Cristo. Entenda isso. Somos gentios. Não tem nada para você aqui no Velho Testamento. Não tem nada para você nas mensagens de Jesus de Nazaré. Não tem nada para nós nas profecias dos profetas. Deus falou com Abraão? Falou. Abraão, sacrifica o teu filho. Ele mandou você sacrificar algum filho? Mas os pastores hoje querem que você sacrifique teu Isaac. Que mentira. Você acha que isso faz sentido? Não faz. Deus falou para Gideão, Gideão, vai dessa tua força. Eu sou contigo, livra o teu povo. Mas tu vai livrar com 300. Porque tem muita gente aí no vale. E eles querem que... O que é que os pastores fazem hoje? Diz que você tem que ser que nem Gideão. Que teus 300 é o teu dízimo. Que tu tem que ir para o vale. Digo fraco, eu sou forte. No vale da decisão. No vale disso. Na fé de Abraão. Na fé não sei de quê. É mentira, meu amado. A tua fé hoje é a graça de Cristo. A tua fé hoje está na graça. E na graça do Senhor Jesus não tem ordenança e nem mandamento. Você viu Jesus mandando você ser que nem Davi? Você acha aqui nas mensagens de Jesus de Nazaré, ele falando para o povo, vocês têm que ser que nem Davi. Vocês têm que fazer que nem Abraão, que deu Isaac. Tem que ser que nem Gideão, que enfrentou com os 300. Tem que ser que nem Elias, que foi para o monte e matou os 50 profetas de Baal. Tem que ser que nem fulano, tem que ser... Ele não fala isso. Ele diz assim, é chegada a vós o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. E você vivendo do passado. Não faz sentido. Nós somos gentios. O que tem na Bíblia para nós hoje é a sã doutrina do Evangelho da Graça de Cristo. Nas cartas de Paulo. O Evangelho da Graça foi dado a nós por Cristo. E Paulo tem pregado. Leia as epístolas de Paulo. De Romanos... Você pode ler de Romanos a Hebreus. Ele tem o Evangelho da Graça para nós. Porque a ele foi dado. Entendeu? O que tem na Bíblia, dos livros proféticos, as profecias. Porque você veja lá em Isaías que Deus tem uma promessa para você. Mentira! Tudo que você vê lá, falando através do profeta Isaías, é para o povo de Israel, era para o rei de Babilônia, era para o rei de Tiro, era para o povo inimigo, era exatamente para aqueles povos.
Não tem nada a ver conosco hoje. Você não encontra uma mensagem no Velho Testamento que fale assim. Esta mensagem é para todo o povo brasileiro. Não tem. É para todo o povo dos gentios. Não tem. Todas as profecias eram contra Jerusalém, para que o povo se arrependesse. Anunciavam o Messias que viria. Anunciavam João Batista, voz do que clama no deserto. Já dizia o profeta Isaías. E o último profeta João Batista, que veio como Elias ao mundo, lá em Jerusalém, anunciou o caminho de Cristo, batizando o povo para arrependimento, na lei de Moisés. E tudo isso acabou quando Cristo falou assim, ó, está consumado. Quando ele falou na cruz, está consumado, acabou. Acabou a lei. Ali, dali em diante, nascia uma nova aliança. A primeira aliança feita a Abraão foi através de animais. Animais partidos e Deus como um fogo passou no meio deles. Era uma coisa carnal. Era algo material. Não tinha perfeição, não justificava, não santificava, não salvava ninguém. Era só para controlar uma nação. E nem assim controlou. A segunda aliança, o sangue de Cristo derramado na cruz. Ele fez por uma vez só. E uma vez por toda, aquele sangue, ele nos trouxe a graça. Somos santos, somos purificados, somos justificados nesse sangue maravilhoso. Agora, o que está acontecendo hoje? Vários teólogos, filósofos, arqueólogos, professores de teologia, trazendo ao povo uma grande mentira, que a Bíblia é sagrada e que é a palavra de Deus e que você tem que crer na Bíblia. Que você tem que guardar sábado. Uma coisa que era da lei de Moisés, que o próprio Cristo condenou. O próprio Jesus condenou, quando fez o milagre no sábado. E eles foram lá criticá-lo. E Jesus falou para eles, se cai um animal no buraco no sábado, vocês vão deixar morrer? Se teu filho ficar doente no sábado, se acontece uma desgraça na tua fazenda no sábado, tu não vai cuidar? Tu não vai levar teu filho ao hospital porque é sábado? Olha a ignorância e a hipocrisia. Estamos vivendo hoje num mundo de hipocrisia. Religiões evangélicas hipócritas, cheias de orgulho e ganância. Só pensam no dinheiro. E querem estar certo. E é cada um defendendo a sua religião. Vai um no YouTube, na televisão, no seu templo, e critica o outro, critica não sei quem, defendendo a sua religião. É cada um querendo ser melhor do que o outro. E ainda dizem que não são donos da verdade. Não, não somos donos da verdade. Não, não somos isso, não. Jesus, e falam de Jesus, mas a verdade é que negam Jesus o tempo todo. Como é que se nega Jesus? Praticando as obras da lei de Moisés. Porque foi aniquilada na cruz. Você nega Jesus quando você dá dízimo. Você nega Jesus quando você se batiza em águas. Você nega Jesus quando vai para monte fazer campanha e oração. Você nega Jesus quando sobe num altar para colocar envelope de fogueira santa, para ser consagrado com óleo. Você nega Jesus quando toma a Santa Ceia, quando faz jejum. Você nega Jesus o tempo todo e acha que estão certos. Esse é o perigo da Bíblia. O perigo da Bíblia é esse. É você achar que tem que crer no que está escrito. Não, mas está escrito. Está escrito, mas não é para você. Não é para mim. Veja o tempo. Você sabe quando foi que Deus falou aquilo para Abraão, para Gideão, para Josué? Você sabe quando foi que Jesus de Nazaré falou aquilo para a mulher cananeia, para o cego de nascença, para Bartimeu, para Nicodemos, para a viúva de Naim? Você sabe quando foi? Foi nos primeiros anos do século I, da era cristã. Entre os anos 30, 31, 32 e 33. E aí? Você era nascido? Existia Brasil nessa época? Não.
Então como é que você pode ler a Bíblia e dizer que é para você? Veja a ignorância. Pelo amor de Cristo, pessoal, respeite a Bíblia. Respeite o tempo que está escrito. Não faz sentido. Eles são tão inteligentes. São tão inteligentes. Estudam hermenêutica, homilética, exegese, cheio de teologia cristã do portal, mas não tem a graça de Cristo. Se acham os melhores. Cheio de seguidores, cheio de amantes, de idólatras, que idolatram eles. Mas cadê a revelação da graça? Cadê? Olha para mim aqui. Jesus falou para Pedro, o João vai ficar, para que ele me veja, para que ele veja tudo o que vai acontecer. No ano 68, 69 e 70, João viu tudo na ilha de Pátimo. Como é que você diz que vai ser para você hoje? O Apocalipse, no primeiro capítulo, João recebe a ordem para escrever as cartas, as 7 igrejas da onde? Da Ásia. Todo o Apocalipse foi feito para os judeus, para o povo daquela região. E você acredita que é para você hoje, aqui no Brasil? Que coisa, meu amado. Aprenda a respeitar. Aquele tempo ali era antes do ano 70 da era cristã. Há mais de 2000 anos atrás. E hoje vem muitos sendo reescritos. Desde o ano 90 vem sendo reescrito tudo. Não são originais, são adulterados. Tem muita mentira, tem muito erro nessa Bíblia. Você sabia disso? A Bíblia inteira não é sagrada. Esse nome sagrado é errado. Que colocou foi a Igreja Católica. Ela não é sagrada. Porque o nome sagrado é aquilo que é perfeito, puro, santo, sem mácula. Então não é sagrada. Sagrado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é sagrado. É imaculado, é perfeito. Agora, os evangelhos que estão aqui, as epístolas de Paulo, é para nós. Você quer ver só? Deixa eu mostrar para você aqui uma coisa. Por que eu digo para você que foi para nós? Que o que é para nós é o Evangelho da Graça. E não toda a Bíblia. Não toda a Bíblia, não. Você tem que ler a Bíblia. Leia. Leia o que aconteceu nos tempos passados. Acredite. Observe. Mas não tome para você. Mas não queira que seja para você, porque não foi aplicada a você. É uma carta que foi aplicada a outras pessoas. Você não pode aplicar para você o que foi escrito para outra pessoa. O seu nome é Francisco. E de repente alguém escreveu uma carta para o Roberto. É para você a carta? Não é para você. Por quê? Porque ela foi escrita para um cara chamado Roberto. Um homem chamado Roberto e você é Francisco. Você achou a carta porque alguém perdeu? Aí você lê a carta e você diz, a carta é para o Roberto, você sendo Francisco. Você pode dizer, é para mim. Não é para você. Assim é a Bíblia. Leia e procure saber para quem está escrito. Quando fala assim, eu irei adiante de ti, eu endireitarei os teus caminhos. Se tu passar pelos fogos, não vai se queimar. Aí você fica recebendo de pastores, isso como se fosse Deus falando para você, é mentira. Quando você vai analisar o contexto, vai procurar o tempo para quem foi escrito, foi para o rei de Tiro, foi para o rei de Babilônia, foi para o povo de Israel. Então não é para você. É o perigo da Bíblia. É o povo acreditar que tudo que está escrito, ela tem que crer. Não. Não é assim que diz os pastores, para enganar você. Você tem que crer, porque tudo que está escrito... Ah, mas Paulo falou que toda a escritura é sagrada. Exatamente. Mas não é a Bíblia aqui. As escrituras que Paulo estava falando eram da Bíblia hebraica. Os primeiros pergaminhos que se perderam. Não é essa Bíblia aqui. Essa aqui não. Essa aqui foi escrita pelos católicos. A Bíblia original foi escrita pelos judeus. E essa que nós recebemos agora de terceira mão é adulterada. Já passou pelas mãos de vários, como aquele padre Jerônimo, e veio passando. Teve Tertuliano, teve Agostinho na África, teve também João Ferreira de Almeida, teve Martinho Lutero, e vem. E está aqui, ó. E hoje, muitos autores e escritores estão reescrevendo.
Quer dizer, não há nada de perfeito. Não é nada perfeito, não é nada original. Aí você fica lendo e dizendo que é para você. É para mim. Não, não é para você. Deus está falando com Josué. Deus está falando com Gideão. Pessoas que já morreram há milhares de anos. Teu nome não é Josué, e mesmo que seja, não é para você. Eu quero só que você entenda isso. Olha só, Gálatas. Aqui em Gálatas, no capítulo 1, e no versículo 11 diz assim, ó. Esse é o nosso evangelho. É isso aqui que está na Bíblia, que é para nós hoje, que serve, que Paulo falou para os Gálatas e também serve para nós que somos gentios. É isso aqui, ó. Diz assim, ó. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 11, ó. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Você vê isso aqui, Paulo, antes de receber a revelação da graça, ele era um judeu fariseu, servidor, cumpridor da lei, zeloso. Ele cumpria a lei de Moisés a fundo. Ele e seus pais eram cumpridores da lei. Ele está falando aqui desde jovem. Você está entendendo? Antes dele receber a revelação, ele continua dizendo, ó, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne e nem o sangue. Entendeu? Veja só. Ele foi separado desde o ventre da mãe dele por Jesus. Já estava tudo preparado. É tanto que ele nem participa dos discípulos. Ele não foi um dos discípulos de Jesus de Nazaré. Os 12 não tinha Paulo, porque Jesus estava preparando ele para o momento certo. Porque ele iria pregar o evangelho da graça. Os 12 não. Os discípulos que estavam com Jesus, eles iriam pregar a circuncisão. E Paulo a incircuncisão. Você pode ver aqui em Gálatas capítulo 2, do 7 em diante, fala assim, ó. Mais uma vez aqui, ó. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Entendeu aqui? Para com os gentios. Essa é a verdade. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Foi o que fez Pedro, Tiago e João. Falaram para Paulo e Barnabé dizendo, ó, vocês vão para os gentios, que nós vamos para os judeus. Pronto, ficou assim decidido. Entendeu aqui? Para quem é o que está escrito aqui? Para nós. Quer entender o que Deus tem para você? Quer entender o que é a mensagem para você? Leia as epístolas de Paulo. É a graça. É por isso que esses pastores não pregam a graça de Cristo. Por quê? Porque quando você começa a entender a graça do Senhor Jesus, você vê que não tem barganha, que não tem altar, que não tem campanha, que não tem ordenanças. Por quê? Porque é a graça. E eles não aceitam isso porque não tem como eles ganhar dinheiro. Na graça do Senhor Jesus, não tem suporte, apoio
para tomar o teu dinheiro. Não tem como fazer campanha dizendo, venha fazer a campanha de Paulo. Tem como fazer? Não tem. Venha fazer a campanha de Tiago. Não tem. Venha fazer a campanha de Barnabé. Não tem. Não tem como. Você veja que Paulo fez isso. Fizeram até campanha de Ananias e Safira em Atos. Mas Atos dos Apóstolos não é a graça de Cristo. É o Novo Testamento? É, mas não é a graça. Ali eles estão fazendo as obras da lei. Pedro, coluna da igreja em Jerusalém, era mestre deles, era pastor deles. Você veja que Pedro até amaldiçoa. E você acha que na graça do Senhor Jesus tem maldição para as pessoas? Não tem. Não tem condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque essa é a graça. E eles não pregam, porque não lhes dá suporte. A graça do Senhor Jesus não dá suporte para cão guloso. Você está me entendendo? Você pode ver aqui comigo em Atos. Atos 22, ó. Olha só. Até em Atos 22, Jesus passou a mensagem para Paulo dizendo assim, ó. Atos 22, 18, ó. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai. Olha só, dá-te pressa e sai. E sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. E guardava as capas dos que o matavam. E disse-me Jesus, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Você está vendo? Hei de enviar-te aos gentios de longe. Isso já estava acontecendo já. Você pode ver isso, que já estava acontecendo. Paulo já estava recebendo a mensagem para nós, que somos gentios. E aqui no capítulo 28 de Atos, e no versículo 28, diz assim, ó, sejais, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Você entendeu agora? Você está entendendo? Esse é o nosso evangelho. É isso aqui que tem para nós gentios hoje. Para nós não tem Gideão, não tem Josué, não tem Abraão, não tem Moisés. Não tem porque somos gentios. Estamos na graça de Cristo, é a nova aliança. Eu quero que você entenda isso. Esse é o perigo da Bíblia. O perigo da Bíblia é os crentes acreditarem nela. É crer que tudo que está escrito é para eles. Não é. Não é para nós. Só é para nós o que está escrito nas epístolas de Paulo. As mensagens de Paulo e algumas palavras de Jesus de Nazaré. Porque tudo que é falado entre profecia, promessas, condenação, maldição e juízo só era para Jerusalém. Não tem nada a ver com gentios. Não tem nada a ver conosco. E eu espero que possa ter ajudado vocês. Então, quando você lê a Bíblia, respeite o tempo. Veja para quem foi escrito, com quem Deus está falando. Para quem era a promessa. Para quem era a palavra. Para que você não seja enganado. Para que não fique esses missionários, esses reveladores mentirosos, dizendo que tem um anjo falando com ele, dizendo que cai um fogo, que está pisando em fogo, que o anjo falou, que Deus está diante de ti, que vai endireitar teu caminho, que vai te levar não sei para onde. Não. Isso é mentira. Não é o evangelho da graça. Não é. Infelizmente, o povo vive enganado dentro das religiões evangélicas, acreditando que tudo que está escrito na Bíblia é para eles e não é. Aprenda a respeitar. Veja o tempo. Veja o contexto com quem Deus está falando. Veja lá. Coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, não tem como viver hoje, no século XXI. Eu me despeço de todos, eu agradeço a todos, muito obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo que vocês me deram.
E eu quero dizer que vocês são mais do que abençoados debaixo dessa graça maravilhosa de Cristo Jesus. Graça e paz a todos, assim é, assim será, e até a próxima.